A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje vamos estar lendo no livro de 2 Crônicas, capítulo 13 a seguir. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Gesmaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhe. E agora cuidas de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós, uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeram para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que vem e consagra-se com um novilho e 7 carneiros, logo se fez sacerdote daquele que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocausto, incenso aromático, dispondo os pães da propiciação sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco e à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por trás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e aos homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá,
de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias surgiu após Jeroboão e tomou a Betel, com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana, com os lugares da sua jurisdição, e a Efron, como os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Capítulo 14. Asa reina e vence a Zerá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de toda a cidade de Judá os altos imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Jefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhum força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre ele, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15.
Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porque se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naquele tempo não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês do ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto e buscaram o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxeram as coisas que tinham consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra entre ao ano 35º do reinado de Asa. Amém, meus irmãos? Finalizo aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na doce paz do Senhor Jesus.